Oi, tudo bem? Antes de tudo, somente os avisos. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês ao último vídeo do canal, porque simplesmente ele foi o vídeo que, em quesito de tempo e exponencial, mais atraiu inscritos e visualizações. Eu tô gravando esse aqui, eu postei o vídeo há 4 dias, e ele já tá com mais de 960 views e, particularmente, isso me deixou muito animado pra continuar. Então, agradecimento tanto de minha pessoa quanto dos editores, tá bom? E também, em especial, ao mano Tenkil, que graças à indicação do canal que você fez no comentário do vídeo anterior, eu pude concretizar uma ideia que eu não tava conseguindo prosseguir ela ainda, entendeu? Eu tava travado, mas depois de conhecer aquele canal que você indicou e assistir muitos vídeos deles, eu consegui finalmente concretizar o roteiro. Vou deixar o canal aqui, que ele indicou na descrição. Caso você não saiba inglês, muito dos vídeos que tem naquele canal, ele tá traduzido, então, por favor, fiquem tranquilos e fiquem à vontade pra poder assistir, tá bom? Dito isso, vamos lá. Uzumaki, o eco do absoluto. Existe algo pior que um deus? Talvez essa pergunta nunca tenha sido respondida. Talvez ela só possa ser reformulada de novo, em novos termos, com novos objetos de estudo, porque o absoluto assume muitas formas, e algumas delas não estão nos céus. Uzumaki não é uma história sobre maldição, demônio ou um monstro. Uzumaki é mais um experimento filosófico sobre a fragilidade da percepção humana, sobre o que acontece quando a mente encontra um padrão que ela não foi projetada para processar, sobre o que acontece quando compreender algo se torna em si mesmo um perigo. Em Uzumaki a espiral está em todo lugar, cabelos, caramujos, conchas, tudo tem espirais. Fumaça que sobe em espiral, corpos que se contorcem, galáxias que giram, umbigo, ouvido, estrutura do DNA. A espiral é um dos padrões mais fundamentais do universo. Ela tá na natureza, matemática, corpo humano. Ela é tão familiar que não deveria assustar alguém, mas ainda assim ela assusta, destrói e consome. Por quê? Talvez porque a espiral em Uzumaki não seja uma simples e mera forma geométrica. Talvez ela seja a representação de algo que o cérebro humano não consegue contemplar, não consegue simplesmente entender por completo. Um padrão que quanto mais você observa, menos você compreende. Quanto mais você tenta explicar, mais você se perde. E essa perda, essa dissolução, ela não vem de fora, ela vem simplesmente de dentro, vem do seu próprio ato de tentar entender. O que acontece quando a mente encontra algo que não pode ser compreendido? Ela simplesmente não consegue compreender em sua totalidade, mas também não consegue ignorar. O que acontece quando um padrão tão familiar que parece fazer sentido, até que de repente deixa de fazer? O Uzumaki começa com essa pergunta, mas ao longo da narrativa oferece uma resposta simplesmente aterrorizante. Não porque a resposta seja um monstro, mas porque a resposta é um espelho. A mente que procura padrões. O cérebro humano foi projetado para encontrar padrões. E é assim que a gente sobrevive. Assim que aprendemos, assim que atribuímos significado ao caos do mundo, reconhecemos rostos em nuvens, figuras na escuridão, criamos narrativas para explicar o inexplicável, não conseguimos evitar. Essa é uma das características mais profundas da nossa cognição. Nós organizamos, classificamos e nomeamos. E ao fazer isso, acreditamos que estamos sendo compreendidos. Ou que estamos compreendendo. Mas há um momento em que o próprio mecanismo de compreensão se torna uma armadilha. Há padrões que ao serem reconhecidos se organizam quem os reconhece. É como olhar para um quadro tão complexo que ao tentar entendê-lo, você começa a ver o mundo como o quadro. Sua percepção muda, mente se adapta, você não sabe mais onde termina a obra e onde você começa. Em Uzumaki essa dinâmica acontece repetidamente, não porque os personagens sejam fracos, mas porque o padrão que encontram é forte demais. A espiral não é uma linha que eles veem, é uma estrutura que eles habitam e ao habitá-la se torna parte dela. Kojima, a protagonista, tenta desesperadamente preservar a sua racionalidade. Ela vê o horror ao seu redor, vê as pessoas se transformando, vê a cidade se contorcendo, e mesmo assim ela tenta agir como se tudo aquilo pudesse ser explicado, como se houvesse uma solução, como se a razão pudesse vencer. Kyrie representa a tentativa humana de manter a sanidade diante do incompreensível. Ela é a voz que diz, isso tem que ter uma explicação. Ela é a mente que se recusa a aceitar que algumas coisas não podem ser entendidas. E essa recusa não é burrice, é simplesmente sobrevivência. Porque aceitar que o mundo pode ser irredutivelmente estranho é aceitar que estamos perdidos, mesmo quando tudo ao seu redor prova que ela está errada. Suichi Saito, por outro lado, representa outra face da mesma condição humana. Ele percebe o horror antes dos outros, ele vê a espiral onde ninguém vê, ele entende o perigo antes que o perigo se manifeste completamente. E essa compreensão prematura deveria protegê-lo, mas não protege. Porque compreender o perigo não significa conseguir evitá-lo. Suichi sabe que a espiral está destruindo a cidade. Ele tenta avisar, tenta fugir, tenta encontrar uma saída, mas o conhecimento não lhe dá poder, lhe dá apenas a certeza do fim. E essa é uma das questões mais perturbadoras de Uzumaki. Em que momento entender algo se torna mais perigoso do que não entender? Porque Suichi, ao compreender a espiral, se torna prisioneiro dela. Sua mente está tão contaminada pelo padrão que ele não consegue mais escapar. Ele não é destruído por um monstro, ele é destruído pelo que ele sabe. E Kiri, ao tentar salvar, descobre que a razão não é defesa. A razão talvez seja apenas outra forma de sucumbir. Porque você tenta explicar o inexplicável, você não o domina, você apenas permite que ele entre em você. Quando compreender já é perigoso.
Em Uzumaki, o horror não começa com o sobrenatural, ele começa com a obsessão. Um pai que passa horas observando caramujos, uma mãe que corta os próprios cabelos e depois se arrepende, uma jovem que se apaixona por uma garota e ao vê-la dançar em uma espiral, sente algo que não consegue nomear. Em todos esses casos, o que vemos não é possessão demoníaca, é algo muito mais silencioso, mais sutil, humano. Vemos mentes que encontram padrões e não conseguem mais parar de olhar. Vemos a atenção sendo capturada, a repetição se instalando e a percepção sendo reorganizada. O médico da cidade, por exemplo, um homem que se torna obcecado pela beleza das formas das espirais. Ele começa vendo-as como arte e termina querendo se tornar uma delas. Mas não porque um demônio possuiu, mas simplesmente porque a espiral para ele se tornou mais real do que qualquer outra coisa. Ele preencheu um vazio, ofereceu uma resposta, deu sentido a algo que não tinha, e ao fazer isso, destruiu tudo que ele era. Há também a história da garota que flutua, da dançarina, a filha da lua. Ela se apaixona por uma luz em espiral no céu. E essa luz se torna tudo pra ela, seu corpo se contorce, sua mente se perde. Ela não está mais no mundo, ela está na luz, a luz que está em espiral. O que essas histórias têm em comum não é exatamente a espiral, mas sim a obsessão, a entrega e a transformação de uma mente que encontra algo que parece mais real do que a própria realidade. Em Uzumaki, a espiral não força ninguém a fazer nada. Ela apenas oferece um caminho que parece fazer sentido, um caminho que promete uma resposta, um caminho que, uma vez trilhado, não permite volta. E é aí que o horror se instala, porque a espiral não é violenta, ela é sedutora, ela é bela, ela é familiar, ela é tudo que a mente humana deseja: padrão, ordem, significado, eternidade. Mas essa ordem, esse significado, eles são uma ilusão que a mente abraça porque não suporta o vazio. Os personagens de Uzumaki não são vítimas de uma maldição, são vítimas de sua própria necessidade de sentido, são vítimas de uma mente que, diante do caos, prefere a loucura, porque a loucura pelo menos parece uma forma, a loucura pelo menos parece ter um propósito, a loucura pelo menos parece algo. A espiral nunca foi o verdadeiro horror. Talvez a espiral nunca tenha sido a protagonista, talvez nunca tenha sido um monstro, talvez o verdadeiro horror de Uzumaki seja outro, mais profundo, um pouco mais íntimo, até mais aterrorizante, porque ele tá literalmente dentro de nós. A espiral de Uzumaki não criou horror, ela apenas revela aquilo que já existia, revela a vulnerabilidade da mente humana, revela a fragilidade da percepção, revela o quanto a razão é uma ilha cercada por um oceano de caos. O que uma espiral faz é simplesmente mostrar que essa ilha é menor do que imaginava, porque a mente humana não foi feita para o infinito, não foi feita para o absoluto, não foi feita para os padrões que se repetem sem cessar, sem sentido, sem fim. Ela foi feita para limite, para começos, fins, para histórias que terminam. Quando a mente encontra algo que não termina, ela começa a se desfazer. Não porque algo seja maligno, mas simplesmente porque a mente humana não sabe lidar com o que é eterno. Tem Uzumaki, a cidade inteira se torna uma espiral. As casas se curvam, as ruas se enrolam, as pessoas se contorcem até perderem a forma humana. E no centro de tudo isso não há um demônio rindo, não há um vilão, não há um propósito, há apenas um padrão que se repete porque ele sempre se repetiu, um padrão que não precisa de razão para existir. E essa é a revelação mais aterrorizante. Talvez o universo não tenha sido feito para ser compreendido, talvez os padrões que se encontram não tenham significado, talvez a busca por sentido seja apenas o eco de uma mente desesperada tentando encontrar uma ordem no caos. E quando essa ordem não vem, quando o padrão é apenas um padrão, a mente se desfaz, não porque foi atacada, mas simplesmente porque foi abandonada. Os personagens de Uzumaki não são destruídos pela espiral, eles são destruídos pela percepção de que a espiral não é uma resposta. Eles olham para o abismo não olha de volta, o abismo ele tá lá, eterno, indiferente, vazio. E isso é pior do que qualquer monstro, porque contra um monstro você pode lutar, contra um deus você pode orar, contra o vazio você pode olhar, mas ao olhar você também se torna vazio. No horror cósmico, temíamos aquilo que existia acima de nós. Deuses silenciosos, universos inferentes, uma grandeza que nos reduzia a simplesmente nada. Em Uzumaki, descobrimos que o horror não precisa vir de fora. Ele sempre esteve dentro. Da forma como a mente processa o mundo, da vulnerabilidade, da percepção, da nossa necessidade desesperada de encontrar padrões, mesmo quando eles não existem. Do absoluto lá fora ao absoluto dentro de nós, a jornada nunca foi uma só. A pergunta que permanece é sempre a mesma, mas o objetivo da investigação mudou. E agora, depois de olhar para o céu e depois de olhar para dentro, resta uma última pergunta. E se a humanidade continuasse evoluindo? E se nossa mente, nossa percepção, nossa própria biologia começasse a se transformar? Em que momento deixaríamos de ser humano? Porque é um passo adiante, um passo que não vem dos cosmos, não vem de um padrão ancestral, não vem de cada um que esteja lá fora, ele vem de nós mesmos, da nossa própria capacidade de criar e destruir, de transcender e de nos tornarmos algo que nossos olhos atuais não reconhecem como humano. Há uma história que explora esses limites com mais brutalidade do que qualquer outra. Uma história onde a evolução não é apenas um processo lento e silencioso, é uma explosão, uma mutação, uma ruptura
ruptura, onde o próximo degrau da humanidade não é alcançado, mas forçado pela própria noção de humano, que se torna obsoleto. Nessa história, uma criança com poderes imensuráveis começa a reescrever a realidade ao seu redor, não por maldade, não por vontade, mas simplesmente porque seu desenvolvimento ultrapassou todos os limites conhecidos. Seu corpo se transforma, sua mente se expande, e com ela toda uma cidade começa a se desintegrar, não porque um ataque externo, mas simplesmente como uma força que emerge de dentro da própria humanidade. O que acontece quando o próximo passo da evolução humana é dada com uma mente que ainda não aprendeu a ser humano? O que resta quando aquilo que criamos nos supera, quando a ciência, o poder, a ambição e o acaso se combinam para produzir algo que não pode ser mais chamado de humano? Não sabemos onde isso termina, não sabemos se há um retorno, não sabemos se ultrapassar nossos limites ainda seremos nós. Talvez a próxima investigação precise ser sobre isso, sobre o momento em que a humanidade decide que não quer mais ser apenas humana, sobre o preço de transcender, sobre o que acontece quando a evolução vira uma corrida sem fim. E essa pergunta ecoa, ela espere e ela exige ser feita. Mas a verdadeira pergunta é, e se a humanidade continuar evoluindo? Quando deixamos de ser humano? Bom, vemos isso no próximo vídeo. Antes de tudo, muito obrigado a você que ficou até aqui, e novamente muito obrigado mesmo às pessoas que vieram do vídeo anterior. Eu peço desculpa pela minha voz, eu tô absurdamente gripado, entendeu? Mas ainda assim eu tô aqui me esforçando. E um agradecimento muito mais que especial ao editor desse vídeo. Eu acho que você vai ter uma dificuldade um pouco maior, já que toda hora eu tô tossindo ou puxando algo pra dentro. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, muito obrigado a todo mundo que veio pelos vídeos anteriores, principalmente ao crescimento exponencial absurdo que teve. Afinal, nos vemos a seguir. Por favor, se você curtiu aqui, se inscreve no canal. Akira!